Bom, pessoal, como o Hernando já falou, né, no início, a gente está no nosso penúltimo encontro, né, nosso terceiro encontro hoje. E para a matemática, a gente ficou com os descritores hoje 15 e 20. O descritor 15, que é resolver problema que envolve variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas. Nada mais é do que a nossa famosa regra de 3, direta e inversa. E o descritor 20, que diz analisar crescimento e decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. Então, esse descritor 20 ele envolve dois assuntos, e aí a gente apenas trabalhou com o primeiro assunto, que foi analisar o crescimento e o decrescimento. A gente não ficou com zeros de funções reais. E aí a gente tem a nossa primeira questão. Eu acho que vocês já perceberam, né, que eu sempre vou num ritmo crescente, eu sempre começo com questões bem fáceis, questões que a gente precisa fazê-las para compreender o conteúdo, para depois a gente poder aplicá-la em situações um pouco mais difíceis, que envolvem da gente um pouco mais de leitura e atenção. Então, essa primeira questão aí, ela é característica do SAEP e diz o seguinte: uma decoradora de festas utiliza cilindros de gás hélio de mesmo volume para encher balões. Então, todos os cilindros são iguais. Com 3 desses cilindros, ela consegue encher 45 balões. Então, informação dada: 3 cilindros enche 45 balões. É importante sempre a gente frisar, riscar, pintar, anotar as informações que são dadas, né? E aí ele diz: essa decoradora precisa encher 105 balões. Para uma festa de aniversário. Quanto desses cilindros, no mínimo, a decoradora deve providenciar para encher todos os balões dessa festa? E aí, o que foi que vocês pensaram? E aí? Nossa questão 51. D, 45, fez uma regra de 3. Usando a regra de 3, D, C, regra de 3. E aí, como é que fizeram essa regra de 3? Alguém poderia abrir aí para me dizer? Tenho vergonha, não. Eu fiz assim, se 3 equivale a 45, x equivale a 105. Então, só fez basicamente o que eu montei aqui já, né? É, Fazem 45. Então, quantos cilindros são necessários para encher os 105? Então, se eu aumento a quantidade de balões, consequentemente, eu vou aumentar a quantidade de cilindros. Então, a gente diz que é uma relação diretamente proporcional, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta, né? Quanto mais balões eu tiver, mais cilindros eu vou ter. Isso é bom para a gente ter uma noção da resposta, né? Eu não posso ter minha resposta menor do que 3, não faz sentido. Porque se 45, se 45 balões eu precisava de 3 cilindros, 105 balões eu vou precisar de mais cilindros. Então é só aplicar a famosa regra de 3 aí, direto. Alguém simplificou? Dá para simplificar? Por que eu sempre falo em simplificar? Porque na prova, se eu simplesmente aplicar a regra de 3, não estou usando calculadora, estou levando isso em consideração, eu teria x vezes 45, que ia dar 45x, e 3 vezes 105. Então, ia ficar com 45x igual a 315. Não é isso? E aí eu fico com valores grandes para trabalhar. Então, eu gosto de simplificar as coisas, né? Eu ficaria com 315 dividido por 45. Então, eu não gosto muito dessas contas que são relativamente altas. Eu sempre gosto de fazer simplificações. Então, eu fico com isso aqui e vejo se dá para simplificar. Alguém me sugere alguma simplificação aí para reduzir esses valores? dividir por 5. Posso dividir numerador e denominador por 5, boa.
Sabem a estratégia de dividir por 5 mentalmente? Eu sei que aqui é fácil, né? 45 dividido por 5, a gente sabe a tabuada do 5. Mas alguém sabe como dividir isso rapidamente? Não? Toda vez que eu quiser dividir por 5, eu penso no dobro do valor, que nesse caso aqui é 90, e volto uma casa. Então, a minha resposta é 9. Então, vai ficar 3 está para x. 45, o dobro, 90. Volto uma casa, fica 9. Mesma lógica aqui, ó. Quero dividir por 5. Penso no dobro de 105. 105 mais 105 é 210. Volto uma casa, 21. Dá para simplificar ainda? Se dá, dá. Por quanto? 3? Por 3. Quem? No numerador ou na fração? Fração. Ok. Por 3. 3 está para x. 9 dividido por 3 é 3. 21 dividido por 3 é 7. Dá para simplificar ainda? E aí? Sim ou claro? Dá, né, minha gente? Eu posso simplificar uma expressão tanto na fração como no numerador e no denominador. Então, aqui em cima, ó, posso simplificar por 3 e por 3. Isso vai ficar 1 está para x e 1 está para 7. Agora não dá mais para simplificar. Eu faço meu famoso meio pelos extremos. E aí, x vezes 1 é x, 1 vezes 7 é 7. Se nesse momento você não tivesse simplificado, ia ficar 3x igual a 21. Aí o 3 ia passar dividindo o 21, que ia dar do mesmo jeito 7. Ou se você fizer isso aqui, também dá 7. Aí você faz, nossa, mas foram muitos passos, tu não acha não? Acho não, sabe por quê? Porque aqui é uma divisão muito maior. E aqui são divisões pequenininhas que a gente vai conseguindo fazer mentalmente a partir do momento que a gente vai treinando. Então, eu, Cida, acredito que vale muito a pena treinar a simplificação. Porque numa prova é mais fácil fazer divisões pequenas do que ter que dividir 315 por 45. Porque não dá para dividir 3, não dá para dividir 31. Tem que dividir o próprio 315 por 45. Ou você também poderia ir simplificando aqui, né? Também é uma possibilidade. Simplificar por 5. A gente já sabe a dica. Pensa no dobro, que daria 630. Voltaria uma casa, ficaria 63. Aqui, pensa no dobro, voltaria uma casa, ficaria 9. E aí você iria fazendo as simplificações. Então, a gente ficaria com a letra D. Ok? Alguma dúvida? Vamos voltar aqui, botar para apresentar. Ele atualizou alguma coisa aí, porque tá tão diferente no meu celular, que abençoa, Senhor. Aí eu vou e solto o apagador. Vamos para a próxima questão. Uma lanchonete vende sucos em copos com capacidade para 500 ml pelo preço de R$ 5. Então, informação dada: 500 ml, R$ 5. Atendendo aos pedidos de clientes, essa lanchonete também passará a vender seus sucos em copos que comportam 200 ml a mais do que o modelo atual. E o preço desse novo copo de suco será proporcional ao preço do suco vendido por 500 ml. No copo de 500 ml. De acordo com essas informações, por qual valor essa lanchonete deve vender esse novo copo de suco? E aí? Foi o que vocês pensaram? Informação dada. A gente tem 500 ml por R$ 5. Nessa questão eu não fiz cálculo. Eu só usei a lógica que a cada 100 ml era R$ 1, então mais 200 ml era mais R$ 2. Certo. Então a gente ficaria com que preço final? Com 7. Isso.
Bem observado isso aí. Com mais 200 ml. Então, o X da questão era você perceber isso no texto, né? Acrescentando 200 ml ao de 500. Então, agora a gente teria 500 mais 200, um total de 700 ml. Então, se a questão disse que vai seguir a proporção dos 500 ml, a gente fica com R$ 7. Eu acho que a única pegadinha mínima que tinha aí era você perceber que o novo copo não era de 200 ml, e sim de 700, porque ele manda adicionar 200 ml. Tranquilo? Acho que essa é fácil, né? Ou relativamente fácil. Vamos para a próxima. Já aconteceu. Peraí, ficou um negócio super esticado. Abençoa, Senhor. Voltou agora. 53. Para as pessoas saudáveis, a dose máxima de sal recomendada pelo Ministério de Saúde é de 5 gramas por dia. Ou seja, aproximadamente 200 miligramas de sódio. Então, a gente já sabe que em um dia a pessoa pode consumir 5 gramas. Espera que ficou uma tela preta. Voltou? Tá voltando. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Como eu digo, acontece nas melhores famílias. Então, a gente já sabe que em um dia a pessoa pode consumir 5 gramas, que é o mesmo que 2.000 miligramas de sódio. Informação dada. A gente já vê que a questão ela já muda de configuração, né? Ela já é um pouco mais indireta, digamos assim. A gente tem que fazer a leitura de algo a mais para poder respondê-la. Já é caracterizada como questão. Oi, Marília, bom dia. Como questão do Enem. E diz: ao comprar certo produto, uma pessoa verificou que ele possui 25 miligramas de sódio por porção e que cada embalagem tem 4 porções. Então, uma porção de um produto tem 4 miligramas. E um pacote tem 4 porções. Para ingerir a quantidade máxima recomendada de sódio, apenas consumindo esse produto, essa pessoa deverá comprar quantas embalagens dele? E aí? Qual a resposta? 20. Vitória, 20. E aí, David? Eu vi que cada embalagem possui quatro porções e cada porção tem 25 miligramas de sódio. Então, então cada embalagem possuía 100. Então eu dividi a quantidade que pode tomar por dia pela quantidade que tem em cada embalagem, ou seja, 2.000 por 100. Isso. Bom raciocínio. Faz também, ó. Se uma porção tem 25, você também poderia ir pensando, acrescentando, né? 2 embalagens, 2 porções, 25 mais 25, 50. Então, 4 embalagens, 100, como você chegou aí, 4 embalagens, ó. Um pacote com 4 porções, 100 miligramas. A gente poderia ir construindo isso aí. Ou quem é fã da regra de 3 faz. Se uma porção tem 25, 4 porções tem quanto? E aí você vê que, ao cruzar aqui, já ia ser 25 vezes 4, que é 100, ok? Então, eu já sei que um pacote, que tem 4 porções, tem um total de 100 miligramas. E aí, como o David disse, pegou o total que a pessoa pode consumir num dia, que é 2.000 miligramas, e dividiu pela quantidade de sódio que tem em um pacote. Então, quando eu pego 2.000 e divido por 100, de cara aqui eu já posso cortar os zeros, né? A simplificação mais tranquila que existe.
E aí fica 20 dividido por 1, que dá 20 pacotes. Ou você também poderia ir pelas alternativas. Ah, se eu olhasse para a letra A, que tem 20 já, aí eu fizesse 20 vezes 100, ia dar os 2.000. Quando eu olhasse para a letra B, 80 vezes 100, já não ia dar os 2.000, iria passar muito mais. Ou também faria a famosa regra de 3. Um pacote tem 100 miligramas, quantos pacotes tem 2.000? E aí a gente ficaria com essa regrinha de 3 aqui, simplificaria os zeros, como sempre, e faria meio pelos extremos. X vezes 1, x. 1 vezes 20, 20. E chegaríamos ao mesmo resultado. Então, essa é daquelas questões do Enem fáceis, que a gente não pode deixar de acertá-las, né? A gente tem que procurar essas questões para poder resolvê-las primeiro e garantir o acerto das questões fáceis, que gira em média numa prova de 45 questões, de 15 a 20 questões. E, como eu já disse a vocês, focar nessas questões para que a gente consiga uma boa nota. Ok? Tranquila a questão? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer relatar algo? Esqueci da água hoje. Vamos para a próxima questão. (54). Pareceu. Aí ela começa com uma imagem, né? Dizendo assim, pão caseiro. Aí, para fazer, pela lógica, assim, da questão, né? Que não começa com nenhum enunciado, começa com essa imagem, mas parece-nos uma receita, né? Onde a pessoa vai colocar 1 quilo de farinha de trigo, 20 gramas de sal, 660 gramas de água morna e 30 gramas de fermento biológico fresco. E a partir dessa imagem, é dito o seguinte: esquecendo-se de seguir a receita, uma pessoa inicia os preparativos para fazer pão caseiro e coloca todo o fermento biológico fresco contido no pacote, que foi 450 gramas. Então, a pessoa pegou o pacote e jogou lá 450 gramas de fermento. Não olhou para a receita. Então, colocou todo o fermento biológico fresco contido no pacote, que foi 450 gramas, como já disse, em uma tigela com 1 quilo de farinha de trigo. O trigo colocou certo, né? Que era 1 quilo que tinha lá na receita. Mas colocou 450 gramas de fermento. Percebendo o erro, ela decide colocar mais farinha de trigo na mistura para não perder os ingredientes já utilizados. A quantidade em quilos de farinha de trigo que deve ser inserida na mistura é... E aí? Quanto que vocês devem colocar mais aí nessa receita para fazer a correção do erro? Marcaram que letra? C. C, Isaías também. C. Foi difícil? C, Ana Lívia. Juan também marcou C. Alessandra. Parece que C está ganhando. Deixa eu ver que resposta é C. C é 14. Então, uma questão também tranquila, né? De regra de 3. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vê só. A gente sabe que a pessoa deveria ter colocado 30 gramas de fermento para 1 quilo de farinha de trigo, certo? Porém, a pessoa colocou todo o conteúdo do pacote. A pessoa colocou 450 gramas. Para usar os 450 gramas, eu preciso de quantos quilos de farinha de trigo? Começou a galinha cantar. Quer dizer que tem ovo. E aí, de novo, a gente vê que é uma regra de 3 simples e direta, porque se eu aumentar a quantidade de fermento, consequentemente, eu tenho que aumentar a quantidade de farinha de trigo. Então, quando é direta, é simplesmente a gente cruzar aqui e resolver o babado. Então, 30 gramas
está para 450. 1 quilo está para quanto? Então, de novo, você também poderia fazer no mesmo raciocínio de David da questão anterior. Pego o total e divido pelo que deveria ser, 450 dividido por 30. E aí iria encontrar o resultado. Ou segue aqui o raciocínio da regra de 3. Então, se 30 gramas é 1 quilo, 450 gramas são quantos quilos? Então, de novo, eu sempre gosto de simplificar as coisas, né? Então, eu vou cortar aqui zero. Vou ficar com 3 dividido por 45, 1 sobre x. E, de novo, eu vou simplificar isso aqui agora, sendo que por 3. Como é que eu sei que dá para simplificar por 3, né? Sempre gosto de falar das regras de divisibilidade. A soma dos algarismos aqui, ó, 4 e 5, 4 mais 5 dá 9. E 9 é um múltiplo de 3. Então, isso quer dizer que eu posso dividir 45 por 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3, 1. 45 dividido por 3, 15. E aqui eu repito, 1 está para x. Quando eu passo o meio pelos extremos, x é igual a 15. Então, quer dizer que em 450 gramas de fermento, eu coloco 15 quilos de farinha de trigo. Mas se vocês observarem, e ainda bem que a questão não colocou dessa vez resposta 15, que normalmente o Enem faz isso, você talvez marcaria lá 15. E aí algumas pessoas pensam, mas professora, não tem 15 como resposta. A resposta é 15. Então para 450 gramas, a resposta é 15. Mas se você se atentar ao texto, foi dito que a pessoa já tinha colocado 1 quilo e queria acrescentar farinha para não perder o material já utilizado. Então, se a pessoa já usou 1 quilo de farinha nessas 450 gramas aqui, só está faltando a pessoa colocar 14 quilos, e aí a gente fica com a letra C. Então, tenham bastante cuidado com o que é dito no texto, porque na maior parte das vezes, o que a gente encontra como resultado inicial tem nas alternativas. Não sei por qual motivo dessa vez foram bonzinhos e não colocaram. Foi um milagre isso não ter acontecido. Eu acho que era para deixar a questão realmente fácil. Tranquilo? Próxima questão. Essa daí, especialmente para a galera do segundo ano, foi do SSA 2. Cida, mas regra de 3 só cai no SSA 2? Não. Cai no SSA 1, normalmente com teoria. Teve uma questão ano retrasado que foi de teoria, que o aluno tinha que saber quando é que as situações eram diretas e inversas. Foi dando lá algumas situações, umas afirmações, e no final o aluno tinha que dizer o que era que estava correto de acordo com o que era solicitado. No SSA 2 aparece com mais frequência e são realmente, geralmente, regra de 3 composta, não é simples de simplesmente aplicar. E, por vezes, coloca a inversa, mas essa daí é toda direta. No SSA 3, não aparece o conteúdo como sendo regra de 3, mas usam para fazer as questões. Então, é um tema que é, inclusive, conteúdo de primeiro, segundo e terceiro ano, certo? E ela diz o seguinte: um grupo com 50 escoteiros vai acampar durante 28 dias. Eles precisam comprar uma quantidade de açúcar suficiente para esses dias e já sabe que a média de consumo por semana para 10 pessoas é de 3.500 gramas de açúcar. Quantos quilogramas, ou seja, quantos quilos de açúcar são necessários para os 28 dias de acampamento desse grupo? E aí? Foi difícil? Vocês colocaram? Só o David fez 70, letra E. O Juan também é. Foi tranquilo? Alguém quer dizer o que pensou? Acho que essa dá um pouquinho mais de trabalho. Eu posso falar? Pô, fica à vontade. Para começar, como os dias que eles iam passar, tava 28 dias, então dava para contar como semanas, que no caso conta como 4 semanas. Isso. E a cada 10 pessoas por semana utiliza 3.500 gramas de açúcar. Aí eu multipliquei, já que são 50 pessoas, eu multipliquei esse valor de 3.500 por 5, para dar a quantidade de açúcar para esses 50 escoteiros a cada semana. Por quê? Peraí.
Eu não conseguia ouvir. Acho que o pessoal também não. A cada 10 pessoas, já sabia que era 3.500 gramas, certo? Aí sabia que eram 50 pessoas. Aí fizesse o quê? Multipliquei por 5 para dar o valor das 50 pessoas, de 50 pessoas. Ah, os 3.500. Multiplicou por Sim, 5. Vou fazer aqui a multiplicação. 3 vezes 5, 15, 17. Deu isso, de açúcar. Não foi? sim, foi. Pronto. E depois? Aí esse valor é equivalente a uma semana. E eles passaram 28 dias, que equivale a 4 semanas. Aí eu multipliquei esse valor por 4. Por 4. 4. Pronto, deu isso. Uhum. E E isso aqui está em gramas, né? Porque a gente estava é, trabalhando com gramas, 70 mil gramas. Aí tu transformou o quê? em quilogramas, que a cada 1.000 gramas equivale a 1 quilograma. 1 quilograma. 1.000 gramas é 1 quilo. Então, 70 mil gramas são quantos quilos? Foi isso? Foi. Aqui de cara já dá para a gente cortar 3 zeros. Então, fica um está para 70 e um está para X. Então, a gente tem 70 quilos. Gostei do raciocínio. Não assim não, mas gostei. Certinho. Foi uma boa. Eu pensei no início em transformar em 4 semanas, realmente, porque a informação dada lá em cima, observa como o SSA ele é danado, né? Ele dá para a gente a informação em semanas, ele dá para a gente a informação em gramas. No final, ele diz que as pessoas vão passar 28 dias. Então, você tem que ter o lance aí de pegar esses 28 dias e transformar para semanas. Você sabe que uma semana tem 7 dias. Ou então, essa uma semana você também pode chamar de 7 dias, que vai dar certo, sem problema nenhum. E aí, depois, quando você encontra o resultado final, você ainda tem que ter o insight de colocar para quilos. O bom é que ele não colocou nenhuma alternativa com 70 mil, né? Porque aí, se a pessoa não prestasse atenção em pegar os gramas e transformar para quilos, poderia marcar isso aqui, caso eles tivessem colocado lá. E aí, pelas alternativas, né, a única que seria 70 mesmo, porque se deu 70 mil gramas, mesmo se você não soubesse que 1 quilo tem 1.000 gramas, você conseguiria chegar 70 quilos. Quando a gente trabalha com regra de 3, geralmente a gente coloca todas as grandezas, que no meu caso aqui são semanas, ou poderia ser dias também, como então vocês não alteram. Quilos de açúcar, ou colocar aqui açúcar, no final a gente transforma. E pessoas. E aí eu sempre coloco a informação completa. Então, foi o que ele disse? Que uma semana gastam 3.500 gramas de açúcar 10 pessoas. Essa foi a informação que ele me deu. 10 pessoas em uma semana gastam 3.500 gramas de açúcar. A ordem aqui que você colocar, isso não vai influenciar, tá? E aí eu quero saber em 4 semanas, porque eu quero saber em 28 dias, quanto de açúcar 50 pessoas consomem. E aí, eu sempre tenho que fazer uma pergunta para saber se é direta ou se é inversa para poder trabalhar. Se aumentar a quantidade de semanas, aumenta ou diminui a quantidade de açúcar? A gente sabe que se aumentar as semanas, quanto mais semanas, mais açúcar eu vou precisar. Então, a gente diz que essa grandeza comparada a açúcar, ela é direta. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E agora eu vou comparar pessoas com açúcar. Ou seja, como é que eu sei quem eu vou comparar? Sempre você compara a grandeza completa com a que está a incógnita. Então, se aumentar a quantidade de pessoas, aumenta ou diminui a quantidade de açúcar. Se aumenta pessoas, aumenta açúcar. Então, também é direta. Logo, eu posso montar a minha regra de 3. Começo sempre pela incógnita. 3.500 está para X, igual a... Aí eu anoto as outras duas. 1 está para 4, vezes, que eu não posso mais colocar outro igual, 10 está para 50. Isso é bem técnico, né? O raciocínio, ele funciona perfeitamente. Normalmente dá trabalho o raciocínio quando é inversa. Como foi direta,
realmente dá para fazer diretamente pensando perfeito. Então, ó, eu poderia cortar aqui os zeros. Aí eu ficaria com 3.500 está para x, 1 está para 4, e aqui ficou 1 está para 5. E aí, continuando aqui, deixa eu trazer aqui para 3.500 está para x. Agora é multiplicação. Eu multiplico numerador com numerador, dá 1. Denominador com denominador, dá 20. E aí eu faço agora meu famoso meio pelos extremos. 1 vezes x é x. 35 vezes 2 é 70. E acrescento os 3 zeros. E aí eu chego no mesmo resultado que David sugeriu lá, fazendo essas multiplicações, ok? E a transformação para aquilo não tem diferença, não. Só dividir por 1.000 e aí sobra os 1.700. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. (56). Agora é bem rapidinho, porque é somente análise gráfica. Não tem conta, né? Lembrem de colocar o nome, tá? Gabi, Hernanda, anotaram aí. Esse daqui, deixa lá, tá com conta. Fazer um desenho aqui meio maluquete para a gente olhar. Vamos lá. Cadê? Caiu. Pronto. Questão 56. Característica do SAEP é essa. Vocês marcaram o quê? Vi que colocou o nome agora, Hernando. Olha aí. Colocaram o quê nessa? Observe abaixo o gráfico de uma função real definida de -5 a 6. O que quer dizer isso, Cica? Isso quer dizer que o meu desenho vai do -5 no eixo X até o 7. De -5 a 7. É o domínio da função. Essa função é estritamente decrescente. Então, eu quero saber qual o intervalo que a função ela é decrescente. Então, se eu quero saber o intervalo que ela decresce, eu sempre vou olhar da esquerda para a direita e sempre vou olhar para as informações do meu eixo X, certo? Ah, Cida, eu sei que daqui para cá, ó, ela está decrescendo, é? Não, eu não olho da direita para a esquerda. Eu sempre olho da esquerda para a direita. Lembra? Tu sempre escreve no teu caderno, não é da esquerda para a direita? Então, a tua análise também é da esquerda para a direita. Então, ó, de -5 até -2, ela está crescendo. Isso me interessa? Não. Quando eu olho de -2 até esse ponto aqui, ó, sempre no eixo X até 0, ela está decrescendo. Tem gente que olha para cá, ó. Ah, estava aqui, Cida, estava no 4 e aqui está no 2. É de 4 até 2? Não. Sempre eixo horizontal. Então, aqui é -2 e aqui é 0. Então, eu já sei que o intervalo é de -2 a 0. Só tem esse, continua analisando. De 0 até esse ponto aqui, que no eixo X é 3, ela está crescendo. De 3 até esse ponto aqui, que é 5, ela está decrescendo. Então, ó, de 3 a 5, não olha para o eixo Y, sempre eixo X está horizontal. De 3 até 5, ela decresce. E de 5 até 7, ela é constante. Então, a gente fica com a letra C, que é no intervalo de -2 a 0 e de 3 até 5. Tranquilo? Facinho, né? Vamos na próxima.
Observe abaixo o gráfico de uma função real também, sendo que agora ela está desenhada no eixo x do menos 11 até 7. Qual é o intervalo em que essa função é estritamente decrescente? E aí? Alan, onda. Letra E, vamos ver. Deixa eu tirar aqui para a gente fazer o desenho bem rapidinho. O ruim de desenho é isso, eu tenho que desenhar. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. O desenho faz isso, depois ele faz isso, depois faz isso. Opa, meu Deus. Ainda bem que eu não vivo de desenhos, porque senão... Pronto. Finge que tá lindo e maravilhoso. Bora lá. Tenho algo parecido com isso. Foi dito, deixa eu filar aqui o desenho. Foi dito que o gráfico tá do menos 11, aqui, até o 7, é o domínio da função. Eu quero saber o intervalo que ela é estritamente decrescente. A gente faz do mesmo jeitinho, ó, da direita para a esquerda. Lembra, eu escrevo da direita para a esquerda. Sempre que me mandarem analisar função, eu analiso da direita para a esquerda. Porque são coisas fáceis que a gente não pode errar nunca. Essa ainda é característica de SAEP, né? A gente percebe que não tem muito o que pensar, né? Mas, ó, quero ela decrescente. Então, daqui até aqui, ela está subindo a ladeira. Do menos 11 ao menos 5. Sempre eixo X. Esquece essas informações aqui, ó. Se tu quiser, tu até apaga, rasura, pinta, faz qualquer coisa. Mas esquece essas informações do eixo Y, que elas só vão te confundir nesse momento, tá? Do menos 5 até o menos 2, que tá aqui, ó. Ela também cresce, não me interessa. Do menos 2 até o 1, ela é constante. E agora a ladeira abaixo que me interessa. Do 1 até o 3 e do 3 até o 7. Então, como é do 1 ao 3 e do 3 ao 7, então a gente vê que é do 1 até o 7. Ficando assim, como vocês disseram, com a letra E, sendo que ele colocou intervalo aberto. Por que ele colocou intervalo aberto? Vocês poderiam perguntar, Tássida, qual é a diferença? Se vocês perceberem a diferença dessa questão para outra, nessa daqui não tem essas bolinhas que eu fiz, ó. Quando a bolinha existe e está pintadinha, quer dizer que o número está dentro do intervalo. Aí a gente coloca assim, fechado. Quando não tem as bolinhas, só tem o risquinho, então quer dizer que é aberto, ok? Vocês poderiam pensar nisso, né? Porque tem questão que pega a gente por esse detalhezinho aqui, tá? Por exemplo, bolinha fechada aqui, sem nada aqui. O que era que eu faria? O 1 está fechado e o 7 não está. Aí eu boto aberto para fora, ok? Só um detalhezinho mínimo assim. Eita, essa agora é Enem. 58. 58, marcaram o quê? Foi difícil? Cadê logo o meu? Letra C. Deixa eu filar aqui. Bora lá. Também considerada fácil lá no Enem, mas a gente percebe, né, que já tem um certo QI a mais, né? O tempo está em segundos, a velocidade não diz o que é, normalmente é em quilômetros. Aí, né, vamos lá para meus desenhos artísticos. Ai, meu Deus, o negócio é constante, eu tô subindo a ladeira. Vocês estão ouvindo gato e galinha? Esse gato estava aqui dentro. Eu disse, mãe, socorro. Como é que eu vou dar aula com os gatos miando? Aí ela pegou e levou lá para fora. Ai, meu Deus. Não fui boa nas contas, porque faltou. Pronto. Tem algo mais ou menos assim.
né? Aí aqui eu tenho 0, 60, 70, 90, 95, 125, 170, 200, 205. Nessas horas eu queria um projetor em casa. 250, 275. Meu Deus, como pé. 305. Tem que vir mais pra cá. 305, 315, 330, 365 e finalmente 370. Obrigada, Senhor. Terminei o desenho. Aí, o gráfico a seguir, lindo e maravilhoso, de um veículo, representa a velocidade de um veículo em função do tempo, ao longo de um trecho no qual havia 3 semáforos. Sabe-se que o veículo ficou parado somente nos momentos em que se deparou com os semáforos fechados. Claro, né? Ele não queria ser multado e aí ele parou. Estava lá vermelho e parou. E que ele partiu de um ponto em que não havia semáforo. Sei lá, ele saiu da casa dele e não tinha semáforo. Simplesmente ligou o carro e já foi embora. Sendo assim, no trecho apresentado, o tempo em que o carro ficou parado para respeitar os semáforos foi igual a... Existia outra questão bem semelhante a essa, que caiu no Enem. A questão anterior a essa, que também caiu no Enem, perguntava quantas vezes ficou parado. Sendo que era um outro trecho, mas também era de trânsito, também a pessoa saía e iria dirigir no trânsito. Aí perguntou quantas vezes parou no sinal. Aí agora perguntou quantos minutos, quanto tempo, né? Quanto tempo ficou parado no sinal. Então, observa que foi uma questão que apareceu mais de uma vez. O pessoal que tinha feito anterior, que depois apareceu essa, com certeza conseguiu resolver porque foi muito parecido. E sempre acontece de aparecer questões parecidas, né? Eu tenho o costume de resolver muitas provas e aí eu percebo semelhança entre questões. E aí, pelo que eu lembro, vocês disseram aí letra C. Então, que interpretação eu tenho que ter disso? Ora, a pessoa sai, não teve sinal. Aqui eu observo que a pessoa estava com o carro desligado, começou a dirigir. Foi aumentando a velocidade, foi acelerando. Chegou aqui, ó. Isso aqui é velocidade, ó. Esse eixo Y. Então, aqui, a velocidade está aqui, sei lá, 10 km. Aqui, 20, aqui, 30, aqui, 40, aqui, 50. Então, eu vejo que ele está aumentando a velocidade. E aí, alguma coisa aconteceu que ele deu aquela freada, ficou com velocidade constante, nem aumentou nem diminuiu, e aqui ele começou a diminuir a velocidade. Quando chegou aqui, a minha velocidade, ó, é 0. Isso quer dizer que ele parou, né? Então, ele ficou do tempo 95 até o tempo 125 parado. E aí o sinal abre, fica constante, freia. Chega aqui. Espera aí que chegou alguma notificação. Oi, Rivaldo, bom dia. Então, ó, velocidade aumentou, ficou constante. Eita, o sinal já ficou amarelo nesse caso. Ele começa a diminuir a velocidade, vermelho, fica parado. Então, do 205 ao 250, está de novo parado. E aí o sinal abre, fica verde, ele chega numa velocidade, fica constante, a pista ficou livre, ele aumenta a velocidade, sinal amarelo, tem que diminuir a velocidade para parar. E aqui do 230 ao 200, meu Deus, eu estou vendo uma coisa dizendo outra. Do 330 ao 365, de novo ele ficou parado. Quando a gente sabe que o tempo aqui está em segundos, então, de 95 até 125, a gente vê que ele passou aqui, ó, um intervalo de 30 segundos, parado. Depois a gente vê aqui do 205 ao 250, 45 segundos, parado. E depois do 330 ao 365, 35 segundos, parado. É só eu somar isso, Cida? Não, porque as alternativas estão 30 segundos,
1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e 50 segundos, 3 minutos e 10 segundos, 6 minutos e 5 segundos. Então, se não for a letra A, que é 30 segundos, que a gente já vê que não é, 30 segundos é só esse trecho aqui, ó. Já não marco letra A. Então, eu vou ter que transformar em minutos. E aí eu preciso saber que 1 minuto tem 60 segundos. Então, para facilitar, minha gente, não ter que somar tudo, você já pode fazer assim, ó. 30 segundos por 35 segundos dá 65 segundos. Então, isso já é 1 minuto, porque 60 segundos é 1 minuto e 5 segundos. Mas ainda está faltando os 45 daqui. 45 com 5, isso dá 1 minuto e 50 segundos. Se você tivesse somado tudo, pode acontecer também. Isso ia dar 65, 110, ia dar 110 segundos. Aí você poderia fazer a famosa regrinha de 3, né? Mas aí não iria ter muita vantagem, não. Ou você também poderia tirar daqui. 110 segundos é o total, menos 60, que é 1 minuto, ia sobrar 50. Então, aqui a gente teria 1 minuto e 50 segundos. Ok? Tranquilo, né? Só a questão de atenção. Cairíamos na letra A se a gente simplesmente olhasse esse intervalo aqui e marcasse, sem olhar o restante. Letra B e C. Letra C é a resposta. Letra B, 1 minuto e 20 segundos. Não sei em que situação a pessoa marcaria a letra B. Letra D e E também não. Então, ficamos assim, com a letra C, e vocês acertaram muito bem, ganharam um pirulito virtual. Vamos agora para a nossa próxima questão. Foi facinho essa. Essa daí ficou por aí, porque era para caber direitinho na apostila, mas ela está mais na frente. Mas por uma questão de organização e não precisar usar outra folha, porque eu sou econômica também. Deixa eu fazer aqui o gráfico, mais ou menos. Não reparem a tronchura das coisas. Aqui é informação de queijo e aqui são meses. Aí acontece alguma coisa assim, faz isso, faz isso, faz isso. Pronto. Quer dizer, desce mais assim. Mas não desce tanto. Pronto, assim. Ótimo. No gráfico abaixo, tem um gráfico assim lindo como esse. Está representada a produção de queijo em uma fazenda nos 5 primeiros meses do ano. Então, aqui a gente tem janeiro, fevereiro, março, saudades de março, abril e maio. De acordo com esse gráfico, a produção de queijo nessa fazenda diminuiu no período de. Então, se eu quero saber se algo aumentou, algo diminuiu, olhando para o gráfico, não importa a quantidade dos quilos de queijo aqui, ó. Isso não me interessa, certo? E aí, meu Deus, sumiu. Não consegui ver a tempo. Deixa eu olhar aqui. Vocês marcaram. DDD, abril e maio. Vamos ver? Abril a maio. Então, vamos embora. Então, eu quero somente saber o período em que diminuiu a produção. Já disse a vocês, da esquerda para a direita, olhando para o eixo horizontal. De janeiro para fevereiro, aumentou. Fevereiro para março, ficou constante. Março, abril, aumentou. Então, abril a maio, diminuiu a minha produção. E aí, realmente, a gente fica com a letra D. E aí, vamos para a nossa última question. Hoje a gente vai acabar cedo. Estou com fome, mas nem comi ainda. Vocês estão com fome, minha gente? Que eu estou. Vamos de novo fazer um desenho aqui lindo, maravilhoso, gato. Com esse piloto não, que está sem fim, eu já tinha colocado ele para lá. Mas toda... Ó, tem mais 2 pilotos azul aqui. Eu só pego aquele que está seco. Sei não, viu? Me ilumina, senhor. Nesse gráfico aqui, a gente tem a informação de velocidade em quilômetros por hora,
e o tempo em minutos. Aí eu tenho alguma coisa aqui, tempo constante aqui, cresce de novo, tempo constante, decresce, aí cresce aqui, fica constante, pronto. Aí aqui eu tenho a velocidade de 40, 50, aí quando chega aqui 80, então por aqui é 70 e 60. Aqui em cima, 90. Deixa eu ver se deu certo. Aqui deu mais ou menos. Estou boa demais em desenho. Aí depois, maravilhoso meu desenho. Questão 60 diz o seguinte. Vou mostrar, nunca mais mostrei as questões a vocês, né? Vocês disseram que... Não disseram nada ainda. Ou disseram que é a letra D. Eu acho que vocês não disseram. Estão dizendo agora. Vamos ver se é Little C. Não sei nem se é assim que diz letra C em inglês. Queria tanto saber inglês, mas eu não sei. Meu Deus. Vamos compartilhar a tela. Última questãozinha, também cara de Enem, né? A gente vê pelo tamanho do texto. Vai, meu Deus, abençoa, Senhor. Não sei se eu vou conseguir ler essa questão. Vai, sim. Acredita no Pai que você consegue. 60. Um novo trecho de uma rodovia será inaugurado em breve. Estipula-se que o limite de velocidade desse novo trecho será de 80 km por hora, o que irá depender do resultado de alguns testes de segurança. Um deles é um teste de pista no qual o piloto precisa dirigir, inclusive com velocidade superior ao estipulado. O gráfico mostra a variação da velocidade do veículo do piloto ao longo do tempo de realização do teste. No teste de pista realizado durante... Oh, meu Deus, eu nem obedeci a vírgula. Gabi Hernandes, que me perdoe. No teste de pista realizado, durante quantos minutos o piloto dirigiu acima do limite de velocidade estipulado? Então, a gente tem um gráfico aí. Eu esqueci de colocar o tempo aqui. Vou colocar agora, né? Vocês nem me dizem nada. Eu deixo passar essa vergonha universal. Dessa vez eu botei a velocidade e não coloquei o tempo. Aqui o tempo é 0. Aqui o tempo é 5. Aqui o tempo é 10. 15. 20. Aí aqui tem 25. Aqui tem 30. 35. 40. Pronto. Tudo isso minutos. A pessoa estava no tempo 0, começou a dirigir, foi-se embora, aumentando a velocidade, ficando constante, aumentando, constante, diminuindo, aumentando, constante. E aí, esse teste durou 40 minutos. Sei que é minutos porque a informação aí está dada em minutos. Ele disse no texto que a velocidade máxima era de 80 km. Porém, quando a gente faz um teste, né, é feito o teste considerando uma velocidade maior, porque a gente sabe que tem gente que dirige acima da velocidade permitida, principalmente se não tiver lá aquelas, não sei o que lá, eletrônicas, esqueci, lombadas eletrônicas. Então, eu já sei que a minha velocidade limite é 80 km por hora. Mas o texto diz que, por conta de um teste, passaria dessa velocidade limite e ele quer saber no teste da pista realizado durante quantos minutos o piloto dirigiu acima do limite da velocidade estipulada. E aí vocês me disseram letra C. Vamos ver. Letra C seria 15 minutos. Então, eu preciso olhar tudo que está acima de 90. De 80, desculpa. Aqui a velocidade está até 80, não me interessa. Daqui para cá está exatamente no 80, então não está acima, está em 80, a pessoa está no limite. Mas desse ponto aqui até este ponto aqui, a velocidade está acima. Então, a gente olha aqui, ó, 10 até 15 minutos. Isso aqui me dá 5 minutos. Sendo que do minuto 15 ao 20, ele ficou com essa velocidade constante aqui em 90 km por hora.
Então, nesse intervalo de tempo aqui, de 15 a 20, ele também ficou acima do meu limite, que é 80. Então, eu tenho mais 5 minutos. E depois, daqui até aqui, ó, ele foi diminuindo a velocidade. Porém, até esse momento aqui, ele ainda está acima dos 80. Daqui para baixo, reduziu. Ok. Mas até aqui, ele ainda está acima. Está reduzindo, tá. Mas está entre 80 e 90 quilômetros. Então, eu tenho mais 5 minutos. Nesse momento, ele ficou abaixo. Não me interessa. Aqui ele aumentou, mas ficou no limite e depois ficou com 80 quilômetros. E aí parou para a gente a representação desse teste. Então, a gente tem um total de 15 minutos acima da velocidade permitida. Ok? Tranquilo? E agora entra Hernando e Gabriela Dutra para fazer o nosso sorteio. Sabe, Fernando? E a gente, desde já agradeço a vocês pela atenção, tá? Quinta-feira a gente tem o nosso último encontro, até que outros projetos sejam lançados, né? Que a gente não para com Por aqui. Mas quero agradecer já a vocês por esse compromisso de estar aqui com a gente, né, Hernando e Gabi, nessas quintas-feiras da corrida. Com Nem certeza. todo mundo acorda cedo, a gente sabe que tem gente que faz as coisas no percorrer do dia, né? Vão aparecendo no percorrer do dia, mas vocês estão aí reservando as quintas-feiras para estar aqui com a gente nessa maratona de resolução de questões para essas preparações com as provas externas. É muito bom estar com vocês.